Oi, meu povo bonito! Com vocês hoje nosso bolo de chocolate recheado de ganache de chocolate com chocolate branco falso. Vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Ative o sininho, se inscreve no meu canal. E agora vamos começar a preparar o nosso bolo. Primeiro eu vou adicionar 5 ovos inteiros dentro de uma vasilha. Vou mexer eles com o meu fouet, mas você pode sim mexer com o seu garfo. Todo o meu processo eu vou fazer com um fouet e uma vasilha, mas se você preferir, você pode sim fazer numa batedeira que vai dar o mesmo resultado. E agora eu vou vir com uma xícara inteira de açúcar demerara e eu vou mexer muito bem até sentir que ela dissolveu. Esse é o mesmo processo para a batedeira. Adiciona ela já batendo e deixa bater até dissolver. Vou adicionar 110 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Eu vou bater muito bem até sentir que toda a minha manteiga se misturou com o meu açúcar e com os meus ovos. Também é o mesmo processo na batedeira, tá bom? Vou adicionar 200 ml de leite desnatado, também se possível em temperatura ambiente, pois se colocar ele geladinho aqui, pode ser que ele endureça um pouco a nossa manteiga e atrapalhe o processo. Vou misturar muito bem e vou vir em seguida com 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%, mas também pode ser os 50 ou 70. Vou adicionando aos poucos e vou mexendo. Vou adicionar 2 xícaras e meia de farinha integral. Vou pôr aos poucos e vou mexendo para ela não empelotar e não fazer bolinhas de farinha. E esse também é o mesmo processo se você for fazer na batedeira. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, mas pode ir acrescentando com ela ligada que facilita. Vou adicionar 1 colher de café de bicarbonato de sódio em pó. Ele vai ajudar a deixar o nosso bolo mais úmido e mais fofinho. E vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu vou misturar muito bem para ter certeza que não vai ficar nenhum cantinho com fermento e com bicarbonato. Em seguida, a gente vai preparar as nossas vasilhas para levar para assar o nosso bolo. Como eu quero fazer um bolo com 4 camadas, eu vou untar 2 formas de 20 centímetros de diâmetro. Vou untar elas com manteiga sem sal e cacau para poder deixar mais escurinha a minha massa. E agora é hora do truque da balança que vocês conhecem. Eu vou colocar minha assadeira nela, vou pôr a tara e eu vou pesar a minha massa dentro da assadeira para ter certeza que ambas minhas assadeiras vão ficar com a mesma quantidade de massa. E assim, quando elas assarem e crescer, elas vão ficar com o tamanho igual. Ambas as minhas assadeiras ficaram com 530 gramas, mas é claro que isso é variável de cada forma, cada assadeira, pois também tem um detalhe de, eu coloquei mais cacau, eu coloquei menos, o meu era maior ou menor. Então eu vou levá-las para assar a 180 graus por 40 minutos ou até meu palitinho sair sequinho. Agora vamos preparar o nosso ganache. Eu tenho aqui 300 gramas de chocolate amargo, pode ser da amargura que você preferir. E tenho 200 gramas de creme de leite leve. Eu vou pegar meu chocolate amargo, vou pôr para derreter no micro-ondas de 1 em 1 minuto, mas você também pode fazer esse processo no banho-maria. Vou esperar esfriar uns 20 minutinhos meu chocolate depois que ele sair tanto do banho-maria, tanto do micro-ondas, para não dar um choque térmico muito grande na hora de adicionar o creme de leite. Vou colocar todo o meu creme de leite e eu vou mexer. O truque do ganache perfeito é a gente mexer muito bem e não deixar nenhuma parte de creme de leite sobrando dentro da nossa vasilha. Por isso que eu sempre gosto de fazer esse processo em vasilhas transparentes, assim eu consigo ver melhor se por acaso ficou algum creme de leite para trás. E em seguida eu vou deixar esse meu creme de leite tampado com uma toalha em temperatura ambiente. Não leve para a geladeira porque ele vai endurecer e para você depois rechear o bolo você vai ter que derreter ele de novo. Põe uma toalhinha em cima para garantir que nenhuma sujeira, nenhum mosquitinho vai sentar nele. E eu vou deixar ele terminando de esfriar enquanto eu vou cortar meu bolo para a gente preparar para rechear. E agora, a melhor hora de todos os bolos, né? Fazer o recheio. Essa massa ela vai desgrudar muito fácil da assadeira. A minha praticamente já estava solta, mas é claro que se você passar uma faquinha ela já solta. Essa massa ela fica muito fofinha e ela fica bem úmida. O cacau, a massa, junto com a ação do bicarbonato, fica bem escura. Fica muito bonita essa nossa massa. Eu vou cortar as 2 massas ao meio e vou reservar elas para poder começar a fazer a minha montagem.
Eu gosto muito dela também porque ela não cresce muito, então eu não preciso tirar a tampa para fazer meu bolo em camadas. Eu posso deixar a tampa e simplesmente cortar no meio as duas fatias e fica perfeito. E agora nós vamos montar o nosso bolo. Eu vou usar a mesma assadeira que eu assei eles, junto com um saco de alimento cortado. Se você tiver uma assadeira mais alta do que a minha, pode usar. Eu preciso investir nisso aqui pro canal para vocês. A minha assadeira é muito baixinha, então eu não vou conseguir fazer todo o bolo nela. Por esse motivo, eu vou usar duas assadeiras. Se o seu caso for o mesmo, vem comigo que dá certinho. Eu vou pegar a primeira parte do bolo, vou colocar no fundo da assadeira, vou dar uma apertadinha para ele encaixar, vou puxar o plástico para não ficar nenhum plástico no fundo e vou molhar um pouco esse bolo com leite desnatado. Pode ser já geladinho, ajuda a dar uma firmadinha no bolo. Esse bolo eu vou rechear com 3 camadas de recheio. A primeira e a última camada vão ser de creme de chocolate branco fake. Se você ainda não conhece essa perfeição, ela tá aqui no cards para vocês. É muito fácil e gostosa de fazer. Para esse bolo eu fiz 2 receitas. Então eu vou fazer a primeira camada com o creme de chocolate branco. Vou espalhar bem, vou colocar 3 colheres bem generosas dentro da minha massa. Vou pegar morango. No total eu precisei de 3 caixinhas de morango para essa receita. Lavei bem eles, retirei o cabinho, cortei ao meio. Vou esparramar morango por todo o meu bolo e vou colocar mais creme por cima para cobrir o meu morango. Vou colocar mais uma camada de bolo, vou dar aquela apertadinha para ele encaixar bem e grudar no nosso recheio. Vou vir com mais um pouquinho de leite desnatado geladinho, vou colocar por cima para dar aquela molhadinha. Vocês vão ver que já tá quase já no limite da minha assadeira, mas vamos com fé que vai dar certo a montagem aqui. Vou vir agora com o ganache. Eu não vou colocar todo o ganache derretido no recheio, pois esse ganache a gente também vai usar para cobrir o bolo. Então eu vou usar metade praticamente desse ganache no recheio, mas é claro que você pode diminuir a quantidade usada para usar mais na cobertura. Depois de espalhar o ganache, eu vou colocar os morangos e vou colocar um pouquinho de ganache por cima. Então essa é a quantidade da metade que a gente vai usar. E agora eu vou vir com a minha última fatia de bolo, vou colocar ela por cima, vou fazer igual a outra, vou dar uma apertadinha para que o recheio grude bem nela, vou dar uma molhadinha com leite, vou pegar as pontas do meu saquinho e eu vou dar um nozinho em cima. Por quê? Dessa forma a gente aperta bem esse bolo, ele fica tudo juntinho e não tem o risco de nada cair para fora. E eu vou levar para gelar por pelo menos 3 horas. E agora vamos montar a última parte do nosso bolo. Eu vou pegar minha outra assadeira, vou colocar o saco por dentro, coloquei meu bolo, já ensopei com leite e agora eu vou vir com os meus morangos picados, vou colocar bem. Como essa parte ela vai ir por cima, eu decidi colocar o creme por último. Então primeiro eu vou adicionar bastante morango, vou vir com todo o meu creme de chocolate branco fake, vou despejar por cima e vou apertar ele, vou deixar bem apertadinho para depois eu pôr para gelar. E antes disso, eu vou pegar as pontinhas do meu saco plástico, vou pôr por cima para garantir que não vai cair sujeira, não vai pegar cheiros e nem endurecer esse creme. E agora nós vamos fazer a montagem do nosso bolo. Eu escolhi esse meu prato aqui de vidro para fazer a montagem. Pode já ser direto no prato de plástico se você for vender, fique tranquilo. Eu começo cortando os nozinhos das minhas assadeiras. Como eu sei que o meu bolo já tá firminho, eu vou virar ele na minha mão para depois eu transferir ele para minha travessa. Já que a última parte, como ela ficou direto em contato com a assadeira, ela ficou mais retinha, mais uniforme, então ela vai ficar melhor estruturalmente no meu prato. Então eu só viro a minha assadeira, puxo ela, sai muito fácil por causa do saquinho plástico e em seguida eu vou remover o saquinho plástico com a minha mão. Vou pegar o meu prato de vidro e eu vou colocar bem no centro do meu bolo para depois eu desvirar. E agora eu vou vir com a minha segunda parte, como ela também tá bem firminha, é só puxar pelo saquinho que ela sai da minha assadeira. Eu vou abrir ela e também com a minha mão eu vou conseguir transferir por cima do meu bolo. Como eu faço? Eu vou encostar o recheio na pontinha do bolo e eu vou virar ele e já vai dar certinho.
um detalhe, vira de uma vez, não ensaia não, só vira e coloca em cima desse bolo. E agora, por último, vamos cobrir todo esse bolo com ganache. É claro que se você quiser, você pode fazer o naked cake e não pôr a cobertura por cima, mas eu prefiro por ser um bolo de morango e saber que daqui a algumas horinhas ele vai começar a soltar água. Assim, a gente dá aquela impermeabilizada no bolo e não escorre a água. Vou passar ganache por cima, pelas laterais. Pode esbanjar nesse ganache. Todo o ganache que sobrou eu vou usar nesse bolo. Meu povo lindo, uma dica muito importante sobre os nossos bolos com recheios de frutas. O morango, por exemplo, é uma fruta que solta muita água. Então, quando você for preparar esse bolo, deixa assim no máximo 3 horinhas na geladeira e já vem com o ganache por cima. Eu fiquei fazendo outras receitas para vocês e demorei para vir fazer essa cobertura. No total, demorei quase 12 horas. O meu morango começou a soltar água, então dá muito trabalho para a gente selar esse bolo, tá bom? Então fica esse truque para vocês. Tenta, assim que puder, essas 3 horinhas, já montar o bolo, já passar o ganache, para o ganache lacrar esse bolo e não permitir que escorra a água do morango. E agora, de ladinho, para vocês verem como ele ficou bonito, eu resolvi pegar alguns confeitos de chocolate de cacau 70% que eu tinha aqui, espalhei por cima e um pouquinho na lateral, não enchi, só para poder dar um tchanzinho, uma decoração a mais nesse bolo. E eu vou levar ele para gelar por mais 2 horinhas para firmar esse ganache. E também, por último, eu vou colocar alguns morangos inteiros para deixar mais bonito essa minha decoração, esse bolo. E sem contar também, né, que fica muito mais gostoso quando a gente for vender esse bolo, esses morangos por cima, dá um ar mais sofisticado. E aqui está o nosso bolo. Perfeito, maravilhoso. Esse bolo faz uma estrutura muito boa, as camadas dele são muito fáceis de construir. E agora eu vou cortar para vocês essa maravilha. Querendo ou não, merecia ganhar o prêmio de 7ª maravilha do mundo, porque fica muito fofinho esse bolo. A faca desliza facinho. Vou pegar um pedaço bem generoso aqui para vocês passarem vontade com essa cena. E sim, olha essas camadas, olha esse interior. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações e, por favor, se fizer essa maravilha, manda pra mim uma foto, hein? Um beijo, meu povo lindo!